Bom, a paz do Senhor a todos os irmãos. Eu quero contar aqui uma visão que eu tive do dia agora, do dia 29 pro dia, do dia 30 pro dia 31. Eu tô postando esse vídeo esse dia 1º e é justamente uma visão que eu tive sobre o Valdomiro. Aquele lobo lá. Eu chamo lobo porque na visão Deus me mostrou coisas que verdadeiramente estão ocultas e foi bem assim, rapidamente. Segundo a informação, diz que, não sei porquê, carga d'água eu estava na caravana dele, né? Indo numa caravana dele, apesar que nunca tive nem sonho, nem de conhecer ele. Nem de conhecer, nem de pegar na mão dele, eu tive vontade, nunca tive. Pelo contrário, porque o Espírito Santo, ele não testifica quando não há o Espírito Santo em outro. E infelizmente, eu também até digo que eu não pedi também assim, orei a Deus para mim chegar e para mim ter uma visão com ele, né? De jeito nenhum. Não pedi a Deus, não pedi. Então, nessa madrugada, na madrugada que eu sonhei, que eu tive a visão, eu estava envolvido, estava indo com eles para um tal de um grande evento, diz que ele saía de uma grande igreja, e ali é como se fosse para um tal de piquenique, né? Piquenique. E ele na visão era o que mais destacava. Então eu vi a sua esposa, né? Que era transformada em pombagira lá. E naquele exato momento eu vi ele sentado assim, ele sentou a igreja toda assim num espaço, no chão, tipo como se fosse um piquenique. E ele estava com uma bacia de comida, né? Ele estava com uma bacia de comida, comendo. E a comida dele era a melhor, né? E nesse caso, ele chegou e me deu, né? Eu achei muito assim estranho ele me oferecer aquela panela de carne que ele estava comendo. E na verdade eu estava com fome, né, irmão? E eu peguei aquela panela de carne da mão desse Valdomiro. A mulher dele estava sentada conversando com aquele povo ali ao redor, os filhos dele, tudo ali. E aí eu peguei o garfo e fui enfiar na panela e tinha um pedaço de carne. E eu coloquei na boca. Quando eu ia colocar na boca, uma coisa me disse assim: você está vendo? É isso que ele dá para as pessoas. Aí eu cheguei, tirei, falei: não, eu não posso comer isso. É isso que ele dá para as pessoas: carne, carne, carne. E eu fui entender, porque geralmente a pessoa, quando tem uma visão assim de carne, a gente entendemos que é morte, né? É uma morte. Pode ser também, né, que eu já tive outra visão com ele também, envolvido mais o Edir Macedo, né? O Pedir Capeta lá, né? O Pedir Capeta. E aí, Deus me disse assim, uma voz me disse assim: olha, viu? Você não pode comer dessa comida. E eu peguei, tirei, devolvi a ele. E nesse exato momento, ele saiu, ele sumiu dali. E a mulher dele começou a procurar ele. E eu dizia que eu sabia onde é que ele estava. Eu falei: ó, ele tá ali trocando de roupa ali. Ela foi e viu, ela não achou ele. Eu falei: não, mas ele tá mais pra dentro. Aí, quando ela chegou, né, pra chamar ele,
e eu cheguei assim na porta também, ele estava totalmente despido. Ele estava sem roupa nenhuma. Significa que vestes espirituais ele não tem nenhuma. É isso que eu entendi dentro da Bíblia, que a comida que ele estava dando é carnalidade, é carnal, não é nada espiritual. A intenção dele era comer. Ele inclusive dizia, antes dele me oferecer esta comida, ele dizia, olha, eu tenho dinheiro e eu compro o que eu quero e faço o que eu quero. Ele falava, né? Ninguém pode me deter. Ele falava assim. E era estranho que, irmão, eu estou contando uma visão. Acredite quem quiser, quem não quiser, problema. Minha missão é chegar e mostrar o lobo que vocês estão aí servindo, né? Achando que tá com cara de ovelha, mas é camuflado de lobo. E aí, naquele exato momento, a mulher dele ficou assim meio estranha. E ela toda empetecada, parecendo ave de Natal, né? Toda pombagira, né? E eu olhei e eu repudiava eles. Só que, neste caso, ele estava seguindo, tipo com sua igreja, uma caravana, né? E Deus disse para mim não seguir. Deus disse, até aqui você vai. Mas eu vou te mostrar outra coisa. Aí, disse que eu estava, né, já no meio de uma igreja dele também, mas parece que era na casa dele, só que a casa dele não era aquela casa luxuosa, né? Que vocês verem aí nas reportagens, era uma casa lixo. E eu pude considerar uma casa espiritual, né? Que a casa dele, na verdade, imunda. E naquele exato momento, irmão, me parece que tinha um dos filhos dele, ou um dos membros muito chegado dele, que lá dentro ele tinha contato com um dos demônios chamado Principados. Os Principados. E ele conversava com esses demônios principados. E só que as pessoas não via, mas eu via. Esse cara também via. E o formato desse cara era um homem, mas porém com corpo prematuro de menino, sabe? Uma coisa assim chupada pra dentro, uma coisa esquisita, parecendo um ET. Um ET de Varginha. O bicho era feio. E o diabo sentava e eu via ele conversando com esse demônio, um demônio bem, não era um demônio grande, não era um demônio gigante, era um demônio no formato de um jovem, né? Tô com sono porque são 2 horas agora, eu tenho instante, não posso dormir, né? 3 horas da manhã, não, são 1h38, 3 da madrugada, eu tenho que orar para alguns irmãos via WhatsApp aqui e fazer uma campanha de oração, orando a água para que Deus possa repreender as dores desses irmãos aqui no WhatsApp. Então tem que esperar para me orar aqui. E aí eu via e aquele demônio virava num rato, outra hora virava em outro objeto, e ele estava invisível, mas eu via, né? E ele ria, né? Ele estava muito feliz de estar no meio desse povo. Então eu só estou dizendo para você o seguinte, que o que Deus me mostrou é verdadeiramente algo que este Valdemiro não tem nada a ver com Deus. O pacto dele não é com Deus, porque o que Deus me mostrou era a carne que ele estava oferecendo ao povo. E na visão também, eu referia em milagres que aconteciam alguns, outros na verdade não. Mas segundo o que Deus me mostrava, era uma forma dele trazer o povo com carne, trazer o povo dando carne para o povo comer. E eu senti a fome que aquele povo estava. É estranho, achei estranho porque eu estava sentindo a fome que aquele povo estava. E ele distribuía aquelas comidas para aqueles povos, aqueles pedaços. E o prato dele era mais um prato. E ele chegava e falava, não, do meu estou te dando. E eu peguei aquela panela, né, ele comeu um pouco, deixou. Só que parecia saborosa. E quando eu me enfiei o garfo e peguei um pedaço de carne e a pôr na boca, uma voz disse assim, está vendo? Esse é o gosto que ele está distribuindo para todos aí. Era, na verdade, né, a carne. A carne. Então, o que ele, na verdade, ele dá é algo carnal, nada espiritual.
o que Deus mostrou que ele dá é algo carnal. Então ele está conduzindo as ovelhas para longe de Cristo e para um abismo obscuro, porque o caminho que ele foi trilhando, que ali ele levantou e falou, nós já estamos indo, ele começava com aquela voz arrogante dele, né? Nós estamos indo, e ele levantou e aquela caravana foi tudo atrás dele. Aí eu queria ir, mas a voz dizia, você não pode mais, né? Porque é até aqui que você vai. Eles não vão para a mesma cidade que você está indo. Falou comigo, irmão, a voz. Eles não vão para a mesma cidade que você está indo. Eu pensei assim, mas eles saíram de onde, na verdade, eu saí, né? Então, como que eles não vão para a mesma cidade que eu estou saindo? Que eu estou indo. Então, veja bem que ele seguia outro caminho, né? Ele seguia outro caminho. Ele levava aquela multidão, irmão. Levava aquela multidão atrás dele. Era muita gente mesmo, muita. Só que era tudo... As pessoas estavam tudo na maquiagem, tudo na vaidade, tudo no pecado, né? A mulher dele, eu vi, a mulher dele do lado dele, eu vi ela com uns brincos desse tamanho assim, vindo cá embaixo. Era verdadeiramente uma pombagira, verdadeiramente transformada. Eu estou falando isso aqui porque meu espírito, o Espírito Santo que está na minha vida, não testifica com este homem. Não é questão que eu gostaria de estar aqui falando bem dessas igrejas, vendo elas pregando, falando a verdade, tirando o povo do pecado. Mas infelizmente, não é isso que nós vemos. Não é isso que nós vemos. Nós vemos a garganta do diabo engolindo as pessoas e levando elas para o inferno. Então, eu deixo aqui essa visão que eu tive do dia 30 para o dia 31 de outubro de 2017, que o Senhor me disse que quem guia eles é um principado, é estranho. É estranho. Aquele principado era um só, mas eu sentia que aquele principado tinha um poder assim, treviano muito grande, muito enorme. E ele vivia, aquele principado ficava dentro da casa dele. Uma casa destruída, uma casa porca, uma casa com fogão, umas geladeira podre, sabe, irmão? Era uma coisa assim para ter o luxo. Então, na verdade, esse cidadão tem vendido o evangelho, não só ele quanto outros, mas se eles não se arrependerem, eles verão a fúria de Deus contra eles. Então, que Deus tenha misericórdia dos que seguem a Ele, porque os que seguem a Ele estão de olhos cegos e são vendilhões do templo, são vendilhões de milagres, são vendilhões de curas, assim como nós vemos essas vendilhonas aí, essas intituladas pastoras, pastoras de cabras, né? Então veja que ou você acorda para a realidade e para de ficar seguindo placa de homem, líder, para de ficar seguindo o homem, de ouvir doutrina de demônio, e você se converte ao cristianismo verdadeiro. E você fala, pastor, então para onde, que igreja que eu vou? Eu quero te dizer que a verdadeira igreja é o Senhor Jesus, e a Bíblia Sagrada é a regra que te leva até Ele. Então, se você for para uma igreja, procurar uma igreja idônea, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que expulsa demônio, que cura, que os pastores, eles verdadeiramente empenham nessa geração tão perversa a favor da tua vida espiritual, aí você vai. Mas todas essas igrejas estão ecumenizadas. Infelizmente, se ecumenizaram, e os desejos deles, na verdade, é cada vez mais oprimir o povo com suas regras de fé, que eu chamo de a fé da prosperidade que eles te ensinam. Que Deus tenha misericórdia. Então, voltando a dizer, você tem uma visão com uma pessoa sem roupa, é porque ela está nua espiritual, ela não tem roupa espiritual, Deus não deu para ela. Você vê uma pessoa comendo comida com carne e tudo mais, né? No caso dele, que ele estava oferecendo aos outros, é oferecer pecado, alimento da carne, pecado,
e também a morte, também, creio eu, dentre eles. Então, fica aí o meu aval. É só isso. Maranata, ora vem Senhor Jesus.